e são cerca de 5 horas sem energia aqui no sítio. É mesmo. Já não temos muito o que fazer à noite, mesmo com luz. Imagine sem luz. Ai, papai. Então o jeito agora é apagar a velinha aqui, a vela, e ir dormir. E torcer para amanhã de manhã essa luz já ter voltado. Vamos a ver. Agora eu vim aqui pegar o alimento das galinhas da Angola. E olha onde uma delas está. Onde ele está. O que você está fazendo aí em cima? Pelo barulhinho, o outro tá aqui também. Mas a fêmea nem apareceu. Joinha. Joinha, eu bem que tentei registrar o momento que elas estariam voando ali de cima do telhado. Mas foi o tempo de eu colocar a comida delas. Foi eu agachar, elas voaram. Tô aqui atrás. Onde elas estão? Ali no meio do mato. O voo foi um voo só, voo longo. Já desceram aqui. Vem, Tidis. E elas estão rodando muito em volta dessa cerca. Tanto aqui nessa parte, quanto ali pra cima, quanto lá no antigo ninho. Então daqui a pouco tomar só um cafezinho, a gente já vai lá conferir mais uma vez a fêmea, porque já faz uns 2 dias agora que ela não vem de vez. Que a gente nem vê sinal dela. O jatinho do joinha, eu ponho um pouco mais pra cá. Titi, titi, titi. Eles não comem juntos. Já tá um solzão essa hora da manhã, né, Kiara? Continuamos sem luz. Ai, papai. Bom dia, meninona. Que sono. Olha o estado dela. Ela ama viver aqui, mas também é muito mais complicado cuidar dela aqui, né? Manter ela bem bonita. Porque não tem jeito, é muito carrapicho. Um pouquinho que ela sai pela manhã, ela já fica toda com as patinhas molhadas. E agora já acordamos aqui cedo. Vimos que não tem luz mesmo, então agora vamos atrás da galinha de Angola. Vamos ver se a gente acha ela chocando em algum lugar. Assim esperamos. É mesmo. E são... Sabe quantas horas sem luz? 17 horas já. Nossa Senhora. Se bem que a luz a gente não sente tanto, porque daqui a pouco a gente vai explicar. Por conta disso, mais um equipamento que tem salvado aqui, né? Salva. A gente explica melhor daqui a pouco. Ontem esse equipamento estava descarregado, mas ele salva bastante quem vive na roça, assim, até na cidade, né? Sim. Não é só para viajante. A gente ganhou quando estávamos terminando a jornada de Kombi. Mas agora, quando falta luz aqui, é o que salva.
Pronto, já fui ali, peguei essa ferramenta aqui, a foice, para ficar mais protegido ali, né? Porque é muito mato e são muitos ovos, né? E ovo, para quem não sabe, atrai cobra, né? É mesmo. Aí você tem que ficar meio esperto. Então vamos lá. Hoje a gente vai dar uma geral atrás dessa galinha. A gente tá um tanto quanto preocupado, triste também, porque a gente viu que é normal elas sumirem para chocar, que geralmente fica quantos dias longe, Druida, você falou? Choca até 28 dias, mais do que a galinha convencional. E ela sai por dia, uns 15 minutos por dia ela sai. Diz o IA, né, o Google. É a minha fonte. Isso quem tem experiência aí pode falar melhor. Mas a gente tá meio triste, preocupado a mais, assim, porque dá medo justamente por atrair cobra, se ela tá aí. Essa noite foi muita chuva novamente, tem chovido todas as noites aqui. E geralmente é isso, elas saem 15 minutos por dia do ninho, elas, né? Para comer, fazer as necessidades, beber água. Só que ela não tem vindo para cá, não. Não sei se ela tá saindo só lá perto do ninho, ou se aconteceu alguma fatalidade aí. Fiquei com medo de ela ficar até Porque fica muito vulnerável, doente, né, também. Fica vulnerável, porque fica ali no ninho, chocando, e o ninho é no chão, né? E elas dormem nas árvores, então... E fraca também, fraca, porque o dia que eu vi ela, depois que a gente voltou, eu tomei um susto, ela tava bem magrinha, bem magrinha. Aí vem todos eles atrás. Kiara. Tá vendo quem mais, ó? Joinha. Kiara já chegou aqui, ó. Vem, Joinha. Ti, 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 ti. As da Angola. Vamos, Kiara, bora? E elas convivem assim, ó, pertinho. Por incrível que pareça, as galinhas aqui, no caso, os galos de Angola, assim que se fala, os galos de Angola, eles estão acostumados, tanto com a Kiara quanto com a Oni. E eles ficaram bem dóceis. O pessoal falava que eles poucos ficam assim próximo, né, de casa. Barulho de helicóptero passando aqui, olha. A gente fica tão isolado, tão no silêncio, que até os bichinhos sentem um barulho diferente de helicóptero passando. O que será que tá acontecendo, hein? Sem luz, helicóptero passando. Deve ser algum fazendeiro aí. A gente precisa depois acessar a internet um pouquinho. Ah, amor, não queria falar, mas é que eu chamei o Uber. Nosso Uber chegou de helicóptero. Nossa senhora, hein? Aí sim, afinal, ó, gente, a missão hoje, se não voltar a luz, esse equipamento ele segura a gente por umas horas, mas a gente vai guardar ele pra noite, porque a pior parte é ficar sem luz à noite, assim. Mas aí à noite seria melhor ter a luz, pelo fato da gente trabalhar também, né? Com a internet, com as mídias digitais, então a gente precisa sempre estar conectado. Vamos entrar aqui? Vamos já ver o que tá aqui. Em alguns episódios atrás da temporada Pé na Terra, a gente mostrou o ninho dela, que tá aqui, ó, atrás do nosso poste de luz. Deixa eu ajudar aí, Fá. Deixa eu te ajudar, amor. Ó, careca aí. Olha o cofrinho aí. O cofrinho. É um mineiro. Não perdeu as habilidades de pular cerca. Opa! Depois, por favor. Ali é a casa do vizinho mais próximo, nossa. Licença, vizinho. A cerca dele também tem uma cerquinha ali, mas esse terreno pertence a ele. Então a gente fica sem graça também de entrar pra ver. Aqui tem um trilho. Não sei se dá pra ver aí de casa o trilho. Mas aqui também tem outro, ó. Eu vou mostrar onde era o ninho dela. Você tá chocando.
Ela tá aí? Tá. Ai, que boa notícia! Eita, que coisa boa! Vou mostrar pra eles. Ai, fiquei feliz. Ufa, que alívio. Olha como é que ela é cinza, como é que ela camufla. Não vou estressar muito ela. Então você tá aqui, meninona. Que bonita. É uma mãezona. Coisa boa, né? Ai, ficamos felizes. Então, se tudo der certo logo mais, vão ter pintinhos. Ó a Kiara. Kiara, vem pra cá, ó. Kiara intrometida, já tá indo lá xeretar, ó. Gato é curioso, né? Vamos, Kiki, vamos. A Oni aqui comendo mato pra digestão. Aê, notícia boa essa. Boa demais, né? Ai, papai. Essa missão tá cumprida. A bichinha tá ali. Vamos ver agora. Ah! Agora é esperar, porque vai sair filhote agora. Ai, que legal! Quanto tempo será que demora, hein? Então, 28 dias. Entre 26 e 28 dias é a fase de choco. Um mês, tipo um mês já tá. Que legal, deve ter um período a mais que ela deve ficar ali com o filhote até ele começar. Uns 2 meses botando, e aí depois entra o período de choco, de 26 a 28 dias. Eu não vou te falar os meses certos que ela começa a botar e onde ela começa a chocar, porque senão eu vou errar aqui. Eu não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que quando ela entra no choco é de 26 a 28 dias. A galinha normal é 22 dias, mais ou menos. Kiara. Ainda bem que a Kiara veio junto também, né? Não ficou lá pra estressar as galinhas, nem nada. E aqui, pessoal, o vento foi tão forte que arrancou a porta. Né? A porta do banheiro seco. Arrancou mesmo. Vamos ter que refazer essa parte também. Ela tava sem o trinco também, né? É, tava Provavelmente solto. ela fechou e abriu. Aham. E próximo episódio a gente promete melhorar, fazer melhorias aqui no galinheiro. A gente vai melhorar a questão da água, o spa ali, fazer os puleiros, os ninhos. Então vai ser muito bacana. Mas a gente falta pegar os materiais na cidade. Então, um dos motivos também pelo qual a gente precisa subir hoje. Bora pra cidade. Antes, vamos lá no rio, ver como tá. Choveu bastante. E desde que a gente voltou também de viagem, a gente não foi lá no rio. Olha os bichinhos aqui, ó. Olha aqui, ó. Devia ser algum pássaro, né? Um esquilinho, alguma coisa. Vamos, Kiara. E aqui dentro já tá bem fresco mesmo. Já muda o clima. E depois da noite toda com muita chuva, a terra tá, parece saindo cheirinho, sabe? Que fica molhado da umidade.
ficar ainda mais fresco o ar. A Oni não vai perder tempo, será que vai entrar? Mas até que não subiu muito o nível, né, do rio. É, até que tá limpo. Tá limpo o rio, tá? Aqui a gente precisa urgentemente também fazer um acesso, né, gente? Melhorar esse acesso. Fazer um pira aqui. Nossa, que delícia. Chique, hein? Chique demais. Já tem o banquinho aqui, ó. O banquinho pra gente meditar, pra ficar aqui refletindo, já tem. Dá pra amarrar umas redes aqui, aquelas redes que tem telinha. Dá pra dormir o dia inteiro aqui. Dá pra ver uns bichos ainda. Dá. Passa capivara dentro desse rio, o Daniel já viu. Passa porco do mato que eu já vi. Daniel é o amigo ajudante da gente. Isso aí. As orquídeas estão indo bonitas ali, né? Então, aqui, ó. E tem uma florzinha também que é a caliandra. Que tem muito aqui dentro da floresta, que é essa daqui, ó. Parece um pomponzinho. Já tem a flor dela? Já tá dando florzinha lá do outro lado. Vamos ver se do lado de cá já estão floridas. Mesmo. Geralmente se usa a caliandra também como cerca-viva. Mas eu tenho receio de tirar ela daqui da natureza e acaba que sofrendo, porque aqui o clima é tão gostoso. E ela nasceu sozinha aqui, né? Sim, aquela ali é uma delas, ó. Nativa, né? É nativa, então acaba expondo, mas eu vejo muito como cerca-viva. Que arinha. É, o pessoal tava sentindo falta de você. Só fica no meio do mato. Só. E hoje vai ser expedição com binômades na roça aqui no sítio. Entramos em outro espaço, beirando a cerca agora, que é pra Outra parte da floresta. mostrar de perto essa caliandra que eu falei, a plantinha. Aqui são 8.000 metros quadrados só de florestinha. Beirando o rio. E o brejo. Aqui tá o barranco que eu falei, ó. Aqui o acesso é mais... Esse então é outro trecho do rio. Esse trecho é areia embaixo. Mais pra frente a gente tem um trecho que tem pedra, bastante pedra. E aqui é uma trilha mais fechada. A gente não costuma andar tanto por aqui, mas tem essa trilha para checar mesmo a água, como tá. Porque às vezes quando chove forte cai muita árvore. A gente precisa dar sempre uma olhada. O rio tá pertinho também, né, de casa. Tá pertinho. Dá pra ir até lá do outro lado. Então vamos seguir por aqui. Cuidado que olha só isso aqui. Coroa de Cristo. Isso, coroa de Cristo. Espora de galo. Como é? Espora de galo? Cipó espora de galo. Parece mesmo. Aí costuma às vezes a pegar no pé, a pessoa não percebe, além de se machucar ainda cai. Quer dizer, além de se furar ainda cai. Bastante florzinha, né? Uma florzinha bem pequenininha, delicada, branquinha. Tem mesmo. É alguma dessas árvores maiores aqui, ó, que tá florindo, né? Que tá florida. Aqui, pelo jeito, tem uma passagem, né? Uma descida da água. Aqui caminho, é onde né? a gente vai passar a água da bomba, né? Ah. Vai regar lá o... Aí chega nessa árvore aqui. Olha lá, mano, dentro do rio. Ah, Oni, você disfarçou e foi lá entrar pelo acesso mais fácil.
Aham, meninona. Vem aqui, vem, Oni. Tá nadando contra a correnteza, né? Nadando contra a maré. Mas aqui é bem tranquila essa correnteza também. Tem uns pocinhos. Uhum, tem umas partes mais fundas, outras mais rasas, né? É, dá pra ir até lá embaixo naquela árvore lá, ó. A Oni já saiu numa prainha ali, ó, de areia. Tem até praia. Aham, um banquinho de areia ali. Oni rolando agora. Eita, que vidão, hein, Oni? Que parte boa, hein, daqui. E nós mesmos não entramos, não costumamos entrar direto por conta do acesso. Então tá aí um projeto que a gente quer fazer, né? Realizá-lo. Uhum, para poder nadar nesse verão. E qual que é essa árvore aqui que dá esse trem? Dá um monte de sementinha aqui dentro. Tá até sem agora, já até caiu ela. É espirulina, será? Não. Não sei, vem daí de cima aí. Junto também tá a Kiarinha, né, Kiara? Selvagem, a gata selvagem. É. Ah lá. Já ia dar uma mordidinha. E eu pensei que desse lado ia ter uma florzinha daquela florida pra cá, pra cima, mas só tá naquela mesmo, lá embaixo. E não deu pra mostrar direito de perto a florzinha lá embaixo, lá dentro da floresta. Mas aqui, ó, na saída tinha uma, escondidinha. Essa ainda tá pequenininha, né? Tá, é a primeira, tá começando agora, né? E depois aqui tudo vai ficar assim, florido. Tá aqui ela, ó. Tem mais aqui, tem bastante. Quem acompanha vai ver nos próximos episódios a floresta toda florida de caliandra. Quem não é inscrito, então já se inscreve no canal. Bora acompanhar a temporada Pé na Terra. E ontem mostrar para vocês qual foi o resultado ali do trabalho. Afinal, tava o barulho da roçadeira, não dava pra gente interagir muito bem. Mas eu limpei todo o espiral aqui, que é um espiral de flores, mas que eu quero transformar de ervas. Então, sobrou algumas coisas, como a margarida, que depois num dia mais ameno a gente pega para transplantar ela. Transplantar? Transplantar isso, tirar ela daqui e colocar em outro lugar. Aqui a gente falaram o nome dessa florzinha, parece que é parente do Joá de Capote. Esqueci o nome, mas é uma flor muito bonitinha, delicada. A gente fala que é a florzinha da fada. Eu vou deixar por aqui, já que ela faz uma sombra. E aí, ó, cortei, podei. Vocês viram que tinha minhoca, então é sinal que a terra tá boa. Aqui é a linhaça, para quem nunca viu. Logo, logo ela vai estar dando uma florzinha linda também. Ela é bem delicada. Aqui é a cravínia. Foi bem aqui também. Mas tá precisando de mais mudas. Aqui na cidade, a gente não tem as mudinhas disponíveis. Não tem nenhum lugar que venda mudas. Até tem pessoas que trazem, que a gente fica sabendo através de grupo, que tem que encomendar, ou tá na cidade para isso, e acaba por a gente estar isolado, a gente perde. Então a gente vai na cidade vizinha, sentido Baipendi. Aqui a gente está no sul de Minas Gerais, estamos nas montanhas de São Tomé das Letras. Joinha passando, joinha cantando, a gente já pede seu joinha, não se esqueça, deixa o joinha, é um apoio muito pra gente seguir fazendo conteúdo assim, seja na temporada Pé na Terra ou temporada na estrada. Aliás, deixa aí nos comentários,
Vocês gostam das duas temporadas, gostam mais na estrada, gostam mais aqui na terra. Sei que muitos estão aguardando a gente voltar para a estrada, mas tudo tem o seu tempo, tem que ter paciência. E depois disso daqui vai fazer falta, vai dar saudade. Aqui, ó, limpei essa área aqui também, tirei mato. Vou pegar essas bolas que eu fiz de cimento há muito tempo atrás, como decoração e pintar. Dei uma harmonizada, a gente fala assim, que sempre no ambiente da construção, geralmente fica aquela bagunça, né? E não é legal, porque eu acredito que quando tudo está organizado, está harmonizado, a gente também se equilibra, se harmoniza. Então é importante o ambiente onde você vive, seja o mais simples que for, ele tá arrumado. Eu sei que nem sempre dá para arrumar, né? Mas quando você arruma, você aí de casa, não sente aquela sensação boa? A gente não fica com aquela sensação, nossa, que delícia, a casa limpa. É bem assim também numa obra, num espaço de roça. Então tem dias que a gente precisa harmonizar. Ontem a gente começou a fazer isso. Aqui também, onde estamos instalando finalmente as telhas. E tá ficando lindo. Depois de muito tempo, para quem não sabe, a gente perdeu as telhas há mais ou menos uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, 2 anos atrás, com um forte vendaval. A gente perdeu tudo. E infelizmente aqui é um trabalho de bioconstrução. Por ser terra, vou falar que as paredes são bem resistentes mesmo, porque ficaram aí, ó, debaixo de chuva e de sol durante todo esse tempo, para a gente poder chegar dessa jornada que a gente fez em uma Kombi. E aí começar a transformar, terminar esse galpão casa, que é a nossa casa. Porque o chalezinho lá, quando a gente perdeu uma das casas que a gente tinha, né, desabou uma casa, a gente ganhou da minha sogra. E a gente sempre pensou em ter uma casinha menor, um chalé, como fonte de renda aqui na roça, para alugar. Afinal, São Tomé é uma cidade muito turística. Então, nossos planos agora é terminar o telhado. Desde que a gente chegou, ele tá lá guardado no estacionamento, as telhas. Terminar esse telhado, a gente começa a subir as paredes de terra. Aí sim, vai ser um novo ciclo e a gente vai arrepiar antes da combinha ficar pronta. A ideia é pelo menos fechar algumas paredes aqui, dar um up nessa construção, pra gente poder ficar aqui também para alugar lá. Então já dá pra gente montar a barraca, Druida? Já dá pra gente dar um start lá para receber vocês aí de casa, logo mais. Então acho que foi isso que a gente fez, ó, harmonizou, o pessoal vir trabalhar aqui também se sentir bem. Ainda falta tirar uns bichinhos. E a horta. A horta no caixote também tá faltando a gente trocar essas madeiras. Trocar as madeiras em si não, mas conseguir fixar elas em umas madeiras mais resistentes. Já que quando a gente montou essa horta, há 3 anos atrás, a gente usou madeira sem tratar nas pontas. Então aquela ali já cedeu e essa também tá cedendo. Então a gente precisa trocar isso, levantar de novo o sombrite, ajeitar ele. Ontem eu já consegui afofar a terra e ainda falta a gente seguir aqui. Talvez daqui a pouco a gente dê esse start, vamos ver se vamos subir para a cidade ou se a gente pega isso para fazer, porque o sol tá trincando já. Mas já ganhou a palha, que eu tirei da roçada que estava seca, já ganhou terra no pé. O Druida roçou toda essa área, né, amor? Uhum. Já deu pra ver aqui, ó. É bucho ou abóbora d'água. Tá crescendo. E o que tem salvado nós aqui, vou mostrar agora. Que é uma caixinha da Bluet. Ela vem com painel solar também. Como já estamos um tempão aí sem luz, ela salva. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui é a entrada do painel solar, ela está carregando agora. Vai aparecer aqui, ó, 37 watts entrando, 40. Está com 25% de bateria
dá 4 horas, quase 5 horas de bateria. E isso se for usar só os USB aqui, né? Se eu for ligar aqui, por exemplo, a antena da internet, ela já gasta um pouco mais, porque aí ela aqui dentro ela tem também um inversor. E aí ela inverte para 110 e aí toca a antena da internet. Essa é uma EB3A, ela é 600 watts, dá para ver que está escrito aqui, dá 268 watts por hora, já ia falar amperes. Ainda tem duas saidinhas aqui, ó, 12 volts DC, 10 amperes, tem essa USB-C também, e tem esse daqui também, ó, essa saída aqui, quem tiver, ó. Tem salvado muito mesmo. Muito, salva muito. E você pode ligar cada parte, né, dessa separada, né, Druida? Ainda esqueci de mostrar, tem a lanterna. Aham. Olha só. Agora não vai dar pra ver, mas ilumina muito bem. Tem a lanterna. E tem mais uma coisa diferente nela, que carrega o celular aqui em cima. Tem um carregador de celular aqui em cima. É só colocar aqui, ó. Opa! Coloca aí em cima e carrega. Isso mesmo. Muito bacana. O painel solar tá aqui, ó. Também é possível carregá-la na tomada, que acaba sendo mais rápido o carregamento. E aqui é a entrada para carregar na tomada. Acabou que a gente esqueceu de carregar ela e ficamos sem luz ontem porque tava pouca a quantidade dessa bateria, né? Mas aí a vantagem dela é que tem o painel solar. Tá aqui, ó. E ele dobra e vira uma maletinha. Tem até a alcinha aqui, ó. Aqui eu deixei deitado porque o sol tá meio estranho. Mas tem aqui, a ver. Aqui tem uns pezinhos. Nossa, muito bacana, né? Muito legal. E os pezinhos aqui, ó, dá para você ir trabalhando o grau aqui da placa solar. Aqui tá no 45 graus, ó. Pode ver que tá no 45 graus. Aí vai diminuindo, vai deitando ela um pouco mais. Depende da região que você tá, né? E essa maleta ainda tem um bolsinho aqui atrás para você guardar toda a parte de fiação. Tem um bolsinho dela. Vira uma maleta muito bacana, pequena, portátil mesmo, para levar em viagens, no seu projeto de Kombi ou motorhome, Kombi home, van. Dá para deixar até deitada como tá aqui. Dá também para o pessoal levar para um acampamento. Isso daqui salva. Você tá conectado ou até para trabalhar numa região mais remota, né? Sim, já quebra um galho. Ela fica aqui. Se ela tiver carregadinha, acabar uma luz aí, você ainda tem um pouco de internet. Ou carregar o celular, se precisar. Ou ligar alguma ferramenta, até ferramenta, né? Até ferramenta, liquidificador, furadeira, tico-tico. Depende da ferramenta para que é, né? Liquidificador com tico-tico. É uma ferramenta também, para se alimentar. Exato, Druida. Então tá aqui, ó, a gente agradece a Bluette. E falando em nômades, falando desse outro lado de viagem, de Kombi, a Kombinha vai sair dia 20, já tá planejado, já tá marcado com vocês aí. Marca essa data, em 20/12/2025. Vamos sair da restauração e partir pros móveis e pro teto. Então a ação continua, a ação Amigos da Kombi Nômades. Quem puder ajudar, qualquer Pix é muito bem-vindo. Tá aqui o nosso Pix, que é Kombinômades, tudo junto, tudo minúsculo, @gmail.com. É qualquer ajuda mesmo. E a gente agradece de todo o coração. A gente tá fazendo as lives até o dia 20 de dezembro. Vão estar várias lives aí acontecendo. Vocês que foram sorteados em alguma das lives, vai continuar participando. Quem não foi também vai participar. Isso aí. Tá? Então a gente tem toda essa lista. Cada Pix vira um número e a gente vai fazer um sorteio durante as lives. Então eu espero vocês na próxima. E agradeço toda a ajuda que a gente recebe, o apoio, seja aí com a reforma, seja com seu like, seja no compartilhamento. Ative o sininho. 50 horas depois, o desfecho final da luz aqui no sítio. Ela voltou e a gente comemorou
como final de Copa do Mundo. Nunca imaginei ficar tanto tempo assim, sem luz elétrica. Nas primeiras horas, como vocês viram aí, foi tranquilo. A gente tinha a caixinha, tem a caixinha da Bluet que salva aí, salvou na questão da internet. A gente deixa carregando na energia solar. Tem ali 1 a 2 horinhas de internet. Mas com as horas passando, a gente sem energia elétrica, o bicho pegou. Nas primeiras 24 horas, é comum ainda não sentir a falta tão grande assim da luz, porque aqui a gente tem um chuveiro que é solar, então teve banho quente. Mas por outro lado, o que mais sentimos foi aqui, ó, na geladeira, nos nossos alimentos, que depois de 24 horas foi por água abaixo. E eu falo isso porque aqui a gente vive isolado, fica mais distante da cidade e por esse motivo, quando a gente faz compras, quando a gente compra os alimentos do mês, a gente procura comprar as misturas e separar em potinhos, armazenar tudo aqui na geladeira, pelo menos para passar uma semana. Assim, a gente fica sem a necessidade de toda hora na cidade. Por esse motivo, tinha bastante coisa aqui armazenada, que a gente acabou, claro, indo para a cidade em busca de gelo, porque depois que a gente viu que estava demorando demais, 24 horas, 30 horas, 30 e poucas horas, quando deu 2 dias, a gente falou, não dá mais para esperar, vamos buscar um pacote de gelo, vamos pedir ajuda para os amigos e para as amigas para armazenar, né, essas coisas. E acabou que a gente chegou aqui com o gelo e adivinha, a luz voltou rapidinho. Então só foi a gente vir com o gelo, deu tudo certo, estamos novamente plugados na energia, geladeira principalmente. Mas é isso, sentimos bastante ficar sem esse período, né? Sem energia elétrica, tanto das ferramentas quanto da geladeira. E também a gente recordou de um tempo que a gente vivia sem a luz, né? A gente ficou muito tempo aqui construindo do zero, sem luz elétrica. E eu nem lembrava quanto desafiador que era. Para encerrar então esse episódio, vou mandar os abraços especiais para todos vocês, agradecer aí também os membros que podem estar apoiando aí, estão lá na comunidade no WhatsApp. Já vou convidar você para ser membro aí do canal Combinômades. Ativa o sininho, ativa as notificações, compartilha aí no grupo da família, no grupo da igreja. E a gente segue junto pro próximo episódio. Paz, Paz, amor e... até mais! Que loucura!